Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Uratinai, de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar início ao programa Saepflix. Nós vamos estudar o passo a passo daqueles descritores que tem na provinha do Saep. Vamos tirar a ideia da cabecinha de vocês de que português é difícil, português é complicado, que ler é chato. Vamos comigo? Hoje nós vamos trabalhar o descritor 10, que diz distinguir fato de opinião. A princípio, nós precisamos entender o que é isso aqui. Distinguir. O que é distinguir? É diferenciar. Ou seja, eu já estou sabendo que fato é diferente de opinião. Enquanto fato é uma coisa real, concreta, que eu posso comprovar que está acontecendo, a opinião é uma suposição, é a ideia de cada um. Certo? Vamos tentar entender melhor isso aqui através da aula. O que foi isso que aconteceu, pessoal? Vocês sabem dizer? Primeiro, eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão vendo nessa imagem. Vamos fazer a leitura da imagem. Português não é só ler texto, nós vamos ler imagens, vamos ler sons. Vamos lá. Eu tenho uma casa lá no fundo, pegando fogo. Pelo barulho que nós ouvimos antes, foi uma explosão, certo? Isso daqui é o fato, é o que aconteceu na realidade. É a mesma coisa para mim, para vocês e para os seus coleguinhas. Quando eu pergunto o que é que você acha que aconteceu, a coisa já muda. Porque eu acho que foi uma bomba. Mas seu coleguinha ou você pode pensar que foi algum outro problema. Percebam, a opinião ela vai ser diferente de pessoa para pessoa. Já o fato é um só. Olha o diálogo entre os personagens que aí estão. O cara que está vendo ali, ele diz o que aconteceu. O bombeiro diz, estamos investigando. E a senhora que vai passando, meu Deus. Olha a menininha, uma casa linda e enorme. Parece que foi uma bomba. Pode ter sido um curto-circuito. Eu acho que foi um botijão de gás. Era linda mesmo. E agora, você já sabe o que é fato e o que são opiniões? Deu para entender? Uma outra dica que eu quero trazer para vocês é que as opiniões, elas têm umas marcas linguísticas próprias de opinião. Quando eu uso, por exemplo, o verbo na primeira pessoa. Estão lembrados o que é verbo na primeira pessoa, né? Eu ou nós. Então, se eu digo eu acho, observem, verbo na primeira pessoa e é um achismo, como nós costumamos dizer. Eu posso ter também adjetivos. Se eu digo que essa menina é linda, você pode não achar. Então, observe a opinião particular de cada um. Eu tenho também aquela expressão que diz assim, parece que foi isso, pode ter sido isso. Eu trouxe isso na imagem já para que vocês pudessem entender direitinho. Certo? Então, a diferença entre fato e opinião. Fato é o que realmente aconteceu e pode ser comprovado. É a mesma coisa para todos os indivíduos que estão vendo, presenciando aquela cena. E a opinião é o ponto de vista de alguém ou uma interpretação dos fatos. Essa opinião pode ser verdadeira ou não, mas aí mais à frente é que nós podemos validar. Neste momento, ainda está no campo das ideias. É subjetiva porque pertence a cada sujeito. E vale lembrar das marcas linguísticas que eu comentei. Verbo na primeira pessoa, uso de adjetivos, as expressões eu acho, pode ter sido, parece que foi. Vejam que não tem uma opinião certa. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que a opinião ela não existe sozinha.
Ela precisa de um fato para que ela possa existir. O fato, sim, pode ser sozinho, pode acontecer qualquer coisa e estar lá. Agora, quando eu, olhando de longe, vou expressar a opinião sobre ele, então é uma diferença. A opinião não existe só, ela precisa de um fato anterior. Deu para entender? A gente pode passar para a análise dos textos agora? Primeiro textinho que nós temos. Quadrinhos verdes. Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e a preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Vamos entender o texto? Observa. Isso era uma aula e a Florinha resolveu na aula contar o sonho que teve. Aqui foi o que realmente aconteceu. Isso é fato ou opinião? Fato, né? O que realmente acontece não é fato? Só tem uma passagenzinha aí que expressa uma opinião. Mas a gente não pode responder agora porque a gente tem que ver a questãozinha. Olha o que é que se pede. Nesse texto, o trecho que apresenta a opinião do autor. Quem é o autor do texto? Alguém sabe me dizer? É a Florinha ou a professora? A professora, né? Ela que está narrando os acontecimentos. Então, ela é a autora. Florinha é personagem. Aí eu tenho aí, ó, letra A, onde todos os bichos são vegetarianos. Vamos encontrar eles no texto? Onde todos os bichos são vegetarianos. Essa parte aqui do texto faz parte do fato ou da opinião? Vamos mais à frente. Este foi o sonho de Florinha. Este o quê? Essa Animalândia aí, onde os animais eram vegetarianos. Letra C. Ela, Florinha, resolveu contá-lo durante a aula. Isso é opinião, gente? E a letra D, aposto que você também vai adorar. O que é que vocês acham? Em que lugar aqui dessas frases tem uma opinião, não é algo real? Vamos lembrar as regrazinhas que eu disse lá atrás? Verbozinhos na primeira pessoa, uso de adjetivos, eu acho, parece, eu penso, eu aposto. Só está subentendido aqui o eu, mas o verbo está na primeira pessoa, aposto. Então, qual é a resposta? Letra D. E a dicasinha aqui, verbo na primeira pessoa. Tá dando para vocês entenderem, pessoal? Vamos lá para o segundo. Bombou na web. Melhor evitar esse vídeo se você tiver medo de altura. O alpinista Alex Honnold tem o mau hábito de deixar de lado cordas e pinos ao escalar. No vídeo, ele encara o Sendero Luminoso, uma parede de 500 metros de altura lá no México. Observa que, na primeira visão, nós pensamos que tudo aqui é fato. Né? Eu tenho um alpinista, eu tenho um monte lá, o Sendero Luminoso, que tem 500 metros. Eu tenho tudo isso, mas tem uma partezinha aí que expressa uma opinião. Vamos tentar encontrar? A questão diz... Nesse texto, uma opinião do autor, mais uma vez, vem lá o autor, quem está escrevendo o texto, quem está narrando o texto. Aí vem, letra A, Alex Honnold tem um mau hábito. Isso é uma opinião ou um fato? Vamos analisar o resto. Uma parede de mais de 500 metros de altura. Letra C. Deixar de lado cordas e pinos ao escalar. E na letra D nós temos, no vídeo, ele encara um sendero luminoso. Observem. Alex deixa de lado cordas e pinos. É uma opinião? Não, é um fato. Ele realmente deixa.
Ele encarou esse sendeiro luminoso. É uma opinião? Não, ele também encarou. Essa parede aqui do sendeiro luminoso, ela possui 500 metros de altura. É uma opinião? Não. Então, onde é que a gente vai encontrar uma opinião? Observem que essa é mais uma outra estratégia. Quando eu não consigo visualizar certinho a primeira pessoa do verbo, os adjetivos que aí tem, e as expressões que eu falei anteriormente, nós vamos por eliminação. Quando eu digo que o Alex tem um mau hábito, eu considero um mau hábito porque ele faz essa loucura aqui de subir paredes de 500 metros de altura sem nenhum material de proteção. Mas você aí pode achar bacana, pode achar o máximo. Então não é um mau hábito para você. Observa que quando eu digo que ele é mau ou que ele é bom, isso é um adjetivo. Percebeu aí onde é que está a adjetivação na frase? Então, qual é a resposta correta? Letra A. O Alex Honnold tem um mau hábito. E eu tenho a opinião do autor expressa aqui com um adjetivo. Tá dando para entender, pessoal? Próximo texto. O Pequeno Príncipe. Antes de falar do texto, eu tenho que falar do livro. Esse livro é ótimo. Quem tiver a oportunidade de ler, eu aconselho. E ele está em domínio público, ou seja, você baixa na internet em PDF, sem problema nenhum, sem gasto nenhum, ok? Vamos lá. O Pequeno Príncipe. Que livro é esse? Indagou-lhe o Pequeno Príncipe. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. E o que é geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem interessante, disse o Pequeno Príncipe. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão grandioso. Isso é uma pequena parte. Quando ele diz essa sim é uma grande profissão, é porque ele já viajou por vários planetas para poder chegar aqui. Mas isso vocês só vão saber lendo o livro. Ok? Vamos para a questão. Qual trecho expressa uma opinião do Pequeno Príncipe? Uma opinião do príncipezinho, tá? E não do autor, do personagem, o príncipe aí. Que faz o senhor aqui? Isso é uma opinião? Não, né? É uma pergunta, é algo real. Ele viu o senhor lá e perguntou, o que é que o senhor está fazendo aqui? Isso é bem interessante. O que é um geógrafo? É um especialista. Se nós observarmos bem direitinho só as frases, nós já saberíamos qual a resposta. Porque o que faz o senhor aqui é uma pergunta. É como se você chegasse em casa e encontrasse alguém lá e disse, o que é que você está fazendo aqui? É um fato, não é uma opinião. Eu não digo se gostei ou se não gostei, é o que realmente está acontecendo. Quando ele pergunta o que é um geógrafo, ele está perguntando a profissão. Algo também real, verdadeiro. E quando o geógrafo responde que ele é um especialista, também é algo verdadeiro. Só o que está aí como opinião isso é bem interessante. Eu posso não achar interessante a profissão do geólogo. Eu posso achar mais interessante a profissão do professor, claro, né? Tem dúvida quanto à opinião aqui? E percebam, quando eu digo que é interessante, que não é interessante, que é bonito, que é feio, eu estou usando os adjetivos. Resposta, isso é bem interessante, letra B. Verbo na primeira pessoa, eu acho isso bem interessante, a expressãozinha e o uso do adjetivo, certo? Que mudou, né? Lembram que eu disse que a gente não vai analisar somente texto, nós vamos analisar também imagens. O que fazer
quando eu pego uma tirinha para analisar? Lembram que existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A verbal é aquela que vem do verbo, palavra, e a não verbal são as imagens, os sons. Então, quando eu pego uma tirinha, um cartoon, uma charge, eu tenho que analisar a imagem e as palavras. Então, vamos começar a analisar. A Magali é uma personagem bem conhecida, né? A Magali gosta de quê? Comer. Estamos juntos. E aqui é a mãezinha da Magali. Aí a Magali chega para a mãezinha, fica olhando. A mãe, o que é, Magali? Por que está me olhando assim? Estou pensando. Quando eu crescer, quero ser do seu tamanho. Verdade? Para quê? Para alcançar o biscoito do armário. Observa, Magali tem muita fome, chegou lá, a mãe estava na cozinha, ó, lavando os pratos. Vamos analisar a linguagem não verbal. E a Magali fica pensando, a mãe se incomoda, pergunta o que é que está acontecendo, porque ela está olhando para ela daquele jeito. E ela expressa, a mãe já estava ficando contente, minha filha quer se espelhar em mim, quer ser grandona e tal. Quando de repente a Magali sai com essa pérola, ela quer ficar do tamanho da mãe somente para conseguir pegar o biscoito que está em cima do armário. Vamos ver se a pergunta envolve fato ou opinião. Fato. O fato que deu origem à história. Observa, toda história para começar, ela precisa de algo que aconteceu para a gente poder escrever. Esse fato originário nem sempre está no início do texto, ele pode estar no meio e pode estar no final. Vamos analisar as respostas aqui, as possíveis respostas. Letra A curiosidade da mãe sobre o lugar onde estão os biscoitos. É a mãe que está curiosa sobre esses biscoitos, onde eles estão? Não, né? A mamãe sabe onde guarda. Então, eu já elimino a letra A. Na letra B, o desejo da mãe de que a menina cresça rápido. Será que a mãe realmente quer que a criança cresça rápido? Eu não, eu acho que não. Olha a minha opinião aqui, gente. Eu acho que não. Letra C. O lugar impróprio onde ficam os armários da casa. Tem algum lugar impróprio aqui, inadequado? Errado, observa. Impróprio, inadequado e errado querem dizer a mesma coisa. O armário está num lugar errado? Não, né? Armário de parede, em cima da pia, tranquilo. E tem lá a vontade da menina de comer os biscoitos que estão no lugar mais alto. A única opção correta que nós temos aqui é essa, porque no final, observa, no final do texto, é que ela diz por que ficou olhando para a mãe daquela forma, por que ficou desejando ser do tamanho da mãe. Tudo, para pegar o biscoitinho que está lá em cima. Tá dando para entender? Vamos seguir. Minha chupeta virou estrela. Quem nunca? Todas as vezes que eu penso na minha chupeta, olho para o céu procurando a estrela chupeta verde. Agora, a saudade, em vez de crescer como eu, fica menorzinha a cada noite. Deve ser porque meninos grandes gostam mais de estrelas do céu do que de chupetas, eu acho. Quando a noite apareceu, meu pai chegou do trabalho e se deitou na cama comigo, olhando para o céu, procurando a minha estrela chupeta verde. Eu vi primeiro e nós dois batemos palmas para ela. Aí só me lembro de adormecer com aquele brilho da estrela no meu olho e a sensação do abraço enorme do meu pai. Quer que fale a historinha, gente? O menino vai crescendo, os pais querem tirar a chupetinha do filho. Então, o que é que fazem? Tiram a chupeta e inventam uma historinha. Para ele, foi que a chupetinha virou estrela, por isso que ele não poderia mais usar. E como a chupetinha dele provavelmente era verde, ficou a estrelinha chupeta verde. Certo? A pergunta é, o trecho que expressa uma opinião.
Observem que aqui pode ser a opinião de qualquer um dos personagens ou até mesmo do autor. Letra A. Os meninos grandes gostam mais de estrelas do céu do que de chupetas, eu acho. Tem uma opinião aí? Você tem certeza que os meninos grandes gostam mais de estrelas do que de chupeta? Letra B. Olhando para o céu, procurando a estrela chupeta verde. Isso é um fato ou uma opinião? Isso aconteceu realmente? O menino estava lá deitadinho, olhando para o céu, procurando? Letra C. Todas as vezes em que eu penso na minha chupeta, eu olho para o céu. Isso é uma opinião ou um fato? O menino, quando estava tirando a chupeta, ele realmente fazia isso? E letra D. A saudade, em vez de crescer como eu, fica menor a cada noite. Observem que tem uma particularidadezinha, tem uma expressãozinha nas frases em que você já acha de cara a opinião. Se eu não tivesse aqui nessa frase essa expressão, eu acho, nós poderíamos até confundir com um fato. Mas como ele usou essa expressão, é a opinião do menino que vai crescendo e diz que vai esquecendo, que ao invés de querer a chupetinha, ele gosta mais de olhar as estrelas, por isso que a saudade some. Perceberam onde está a opinião aí? Olha aí, os meninos grandes gostam mais de estrelas do céu do que de chupetas. Eu acho, é a opinião do personagem, da criança aqui que fala sobre sua chupeta. Opinião do autor do texto. Dia Mundial da Água. Dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez desse elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para consumo não é tão abundante como se pode imaginar. Observem que, apesar do texto ser maior, ele é bem simples. Fala sobre o Dia Mundial da Água, fala que 2/3 do nosso corpo é composto por água, assim como o planeta Terra, só que nem toda essa água disponível no planeta Terra é própria para o consumo. Por quê? Porque a água é salgada, estão lá nos nossos mares. Vamos ver as perguntas? Nesse texto, a frase que contém uma opinião é: letra A, dia 22 de março é a data escolhida pela Organização Mundial das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Isso é um fato ou uma opinião? Realmente o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água? É sim, né, pessoal? Lembrando lá as datas comemorativas. Letra B. É um momento para conscientizar a população. Isso é um fato ou uma opinião? Ficou com dúvida? Vamos deixar para depois. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água. Isso é um fato ou uma opinião? Quem aqui já estudou ciência e sabe disso? É, né, gente? Se a gente não consome água, o nosso corpo vai debilitando e a gente tende a não ter muito tempo de vida. Letra D. Embora a Terra seja conhecida como planeta azul. Isso é uma opinião? Eu acho que é conhecido como planeta azul. Não, né? Das 4 frases, qual delas vocês imaginam que seja uma opinião? Qual foi aquela que nós ficamos com uma duvidazinha, se era fato ou se era opinião? Essa aqui, né, é um momento para conscientizar a população. Será que o dia 22 de março foi realmente um dia para conscientização?
Nós vamos celebrar, nós vamos mostrar a importância, se as pessoas vão se conscientizar ou não, vai de cada pessoa. Eis aqui a opinião do autor. Para esse autor aqui, realmente é um momento de conscientizar e não só falar da importância. Falar para as pessoas como não consumir em abundância, como não estragar, certo? Então, nós temos aqui a opinião do autor. Pessoal, eu quero agradecer imensamente o momento que vocês estiveram aqui comigo. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.